Orígenes aparece para produzir talvez a maior obra acadêmica já feita antes da prensa de Gutenberg. Por que eu digo isso? Orígenes confeccionou um texto chamado Hexapla, em que tinha 6 colunas. E nessas 6 colunas nós teríamos uma coluna para o texto hebraico, escrito em hebraico consonantal, uma segunda coluna para a transliteração do texto hebraico para o grego, assim estaria o texto hebraico vocalizado para o texto grego, e vocês vão entender a importância dessa segunda coluna de Orígenes, porque muitos dizem que Orígenes, ao confeccionar a Hexapla, ele estava tentando adequar a Septuaginta a um texto hebraico que já era normativo da época, mas parece que não. E eu vou mostrar isso para você por causa da segunda coluna. Já a terceira coluna tinha a tradução do hebraico para o grego de Áquila. A quarta coluna, a tradução do hebraico para o grego de Símaco. A quinta coluna, uma versão da Septuaginta já com algumas modificações, mas ainda era a Septuaginta. E a sexta coluna, a tradução do hebraico para o grego de Teodócio. Nesse período, os cristãos precisavam estar municiados de condições de ter diálogos, debates com os judeus. Os judeus já começavam a acusar o cristianismo de ser uma religião falsa, usarem Jesus como uma pessoa que o judaísmo não poderia atestar, e uma série de outras questões que os judeus acusavam os cristãos nesse período. Orígenes, ele tinha que fortalecer os cristãos, por quê? Primeiro, os cristãos não eram versados em hebraico. Apesar de Orígenes ser uma pessoa que sabia muito de hebraico, isso não era comum entre os cristãos. Nem todos sabiam hebraico, como, por exemplo, Jerônimo, Orígenes e outros cristãos primitivos. Mas os cristãos tinham que estar em condições de ter as suas defesas apresentadas. E para as suas defesas terem um bom embasamento, a sua apologética, a sua discussão, o seu debate, o que Orígenes fez? Ele fez a Hexapla, e tornou a Hexapla um material também de ferramenta apologética. Há quem diga que Orígenes, como eu disse anteriormente, queria apenas normalizar ou colocar ou adequar a Septuaginta ao texto hebraico, que já era um texto hebraico normativo. Mas não. O que ele queria fazer, na verdade, era levar esse material para os cristãos, e os cristãos, diante desse material, saber lidar com os judeus. Por quê? Porque lembra, a segunda coluna é transliteração, não é tradução. Por que ele colocaria transliteração para o grego? Porque os cristãos sabiam grego. Não sabiam hebraico, mas sabiam grego. E como eles poderiam pronunciar as palavras que estavam em hebraico diante do seu desconhecimento da língua? Orígenes translitera. Ao transliterar, eles podiam pegar o trecho e narrar a transliteração usando o grego e assim fazer as pronunciações em hebraico. Foi, assim, genial essa atitude de Orígenes, porque ele passou segurança para os cristãos estarem em condições de combater as heresias judaicas e os judeus que queriam destruir não só a Septuaginta, mas o cristianismo. Vindo na sequência a terceira e a quarta coluna, Áquila e Símaco, Orígenes criaria a quinta coluna. Aqui que é importante você prestar atenção. Presta atenção que até o final desse vídeo você vai entender por que a Hexapla foi importante para a defesa da fé cristã na época. Quando chega na quinta coluna, o que Orígenes faz? Ele pega a Septuaginta e, quando ele percebe que tem um texto, ou que tem parte do texto no hebraico ausentado na Septuaginta, o que ele fazia? Ele usava um sinal que mostrava, por meio desse sinal, que aquele texto estava contido no texto hebraico e não na Septuaginta. Mas ele escrevia nessa Septuaginta da quinta coluna. Mas como que ele escrevia? Quando ele encontrava algo que estava no hebraico e não estava na Septuaginta, ele pegaria uma das 3 traduções. Lembra aquelas 3 traduções judaicas do hebraico para o grego? Áquila, Teodócio ou Símaco. Ele escolheria a que fazia mais sentido, ou a melhor tradução, na opinião de Orígenes, e colocava na Septuaginta da quinta coluna. E o que ele fazia? Ele colocava um asterisco para dizer: esse trecho está na versão hebraica, mas não na versão grega. Ele coloca um asterisco e um metóbolo. O que é um metóbolo? É um sinal, como você está vendo aí, um sinal de uma seta em diagonal para baixo, em diagonal inferior, para dizer aonde começa o texto e aonde termina. Então, daquele começo, que ele inicia com asterisco, até o metóbolo, ele diz, está no hebraico, mas não está na Septuaginta. Porém, quando ele encontrava na Septuaginta uma porção que estava ausentada no hebraico, ele usava um outro sinal diacrítico. Esse sinal é o óbelo.
É esse sinal, como você está vendo aí, pode ser tanto esse sinalzinho de divisão como esse sinalzinho de menos. E aí ele marcava um óbolo e depois ele usava um metóbolo para dizer aonde acabou o trecho. Quando acontecia esse sinal, Orígenes estava dizendo: isso tem na Septuaginta e não tem no texto hebraico. Agora você imagina o cristão que não sabe nada de hebraico e precisava debater com os judeus, ou precisava defender a fé diante dos judeus da época. Ele pega a hexapla, vai na quinta coluna e pega a segunda coluna, faz ali a transliteração para poder fazer as pronunciações da palavra em hebraico, para fazer e dar voz à sua discussão. E quando chega na quinta coluna, onde ele precisa saber onde tem no hebraico e não tem na Septuaginta, e onde tem na Septuaginta e não tem no hebraico, para ele poder desenvolver a sua discussão, para ele poder desenvolver a sua defesa, para ele poder dizer, ó, vocês acrescentaram, ó, vocês removeram, Orígenes fez esse trabalho. Um trabalho espetacular, que prova que Orígenes quase que era um sobre-humano. Esse trabalho de Orígenes, ele colocou 6 versões de traduções do Antigo Testamento num livro, num volume. A quantidade de informação que Orígenes fez, não só de colocar o hebraico, de fazer a transliteração, de colocar as 3 versões judaicas e depois fazer esse trabalho de sinalizar no texto da quinta coluna da Septuaginta para ajudar os cristãos a fazerem as suas defesas apologéticas, mostraria que Orígenes foi capaz de criar talvez a única obra acadêmica que não foi capaz de ser repetida na história literária. Vocês sabiam que a hexapla nunca foi copiada? E se hoje a gente fosse reproduzir a hexapla, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, mesmo com a impressão, mesmo com todo o apoio que a gente tem hoje, nós provavelmente teríamos cerca de 9.000 páginas e 15 volumes. Certamente seria um trabalho hercúleo de anos, talvez décadas, e precisaria de uma equipe para fazer todo esse processo. Desde o processo de diagramação, do processo de revisão, do processo de transcrição, do processo de a própria escrita, do processo de estudo, todo o processo editorial. E pasme, foi feito por um homem com a pena e a tinta. Que absurdo foi a hexapla. Nada se compara a esse trabalho. E nada... A gente não consegue ter uma explicação factual, cabível, como Orígenes conseguiu fazer isso na sua época. Que não seja uma pessoa de uma capacidade não só intelectual, mas física e mental, que a gente distintamente não encontra nos dias de hoje. E talvez não encontrará tão facilmente, mesmo nós tendo aqui todo o apoio que a gente tem, que faltava naquela época. Lembrando que ele fez isso à mão. Não tinha prensa. Hoje nós temos mais do que a prensa, nós temos vários recursos. Então a hexapla foi um trabalho monumental jamais visto na história. E também não foi capaz de ser copiado. Então a gente sabe que a hexapla foi um trabalho gigantesco, megalomaníaco, feito por Orígenes, que jamais foi copiada, e ela ficou gerenciada e guardada na biblioteca de Cesareia. Então, repetindo aqui, eu sei que existem discussões acadêmicas que tentam dizer que Orígenes queria, na verdade, normatizar o texto grego com o texto da primeira coluna, que é o texto hebraico. Mas como eu mostrei aqui para vocês, o contexto da época e as discussões que haviam entre judeus e cristãos, e a segunda coluna, que mostra ali um texto transliterado, indica o contrário, que Orígenes está fazendo um trabalho para municiar os cristãos que não tinham condições de ler ou entender hebraico, de ter acesso ao hebraico por meio do grego, e fazendo a quinta coluna os seus sinais diacríticos para poder dizer o que tinha e o que não tinha no texto hebraico, e que poderia ser discutido ali como alteração, inserção, remoção ou inserção. Logo, se os cristãos quisessem dizer, olha, vocês acrescentaram isso, eles olhariam e viriam ali, por exemplo, o asterisco. Eles saberiam que é uma coisa que está no texto hebraico e não está na Septuaginta. Quando eles viriam, por exemplo, o óbelo na Septuaginta, eles poderiam dizer, vocês removeram, porque está na Septuaginta e não está no texto hebraico. De alguma maneira, os cristãos tinham condições agora de discutir, de falar, de usar do texto. Essa foi a primeira ação monumental de crítica textual da história. Orígenes foi o primeiro crítico textual. E
A diferença, o que a gente fala hoje de crítica textual, é que tudo voltado para o academicismo. Orígenes era um homem da mais alta piedade. Cometeu seus erros, claro, apesar de sua piedade teve conclusões que foram longe demais, mas ninguém negava a sua piedade, a sua santidade, a sua devoção e o seu trabalho. Que trabalho absurdo foi a Exapla. Então, meio que sem querer, por meio dos sinais do asterisco e do óbelo, ele meio que adequou a Septuaginta ao texto hebraico. Não por intenção de tornar a Septuaginta o texto hebraico, repito, mas por dar condições para os cristãos saberem o que tinha no hebraico e o que não tinha, e o que tinha na Septuaginta, o que não tinha no hebraico. A instrumentalidade disso fez com que a quinta coluna fosse um texto praticamente com os conceitos do texto hebraico, arranjado e meio que formatado como se fosse o texto hebraico. E alguns vão dizer assim, Orígenes foi enganado por aquele texto hebraico normativo que já continha erros e supressões ou inserções. Ao que parece, não. Orígenes sabia e marcou aonde tinha inserção e supressão e municiou os cristãos com isso. O problema é que ao fazer isso, pelo bem da apologética, ele acabou criando, na verdade, um grande problema com a Septuaginta. Porque a Septuaginta, na Exapla, ela estaria na quinta coluna. Só que ela estaria na quinta coluna com os sinais, para saber o que estava e o que não estava no hebraico. O que tinha sido removido no hebraico estava na Septuaginta, e o que estava no texto hebraico e não estava na Septuaginta. Qual o problema? A igreja viria a adotar a quinta coluna. Só que no processo de copiar a quinta coluna, a igreja foi, aos poucos, na época, eliminando sinais que Orígenes utilizou. Os sinais críticos, os sinais de crítica textual. E qual é o problema disso? Que ao copiar a quinta coluna, e o processo de fazer essa cópia foi aos poucos eliminando os sinais, chegaria um momento que ninguém mais saberia o que era a Septuaginta, porque se você copia, porque ele adequou, o que não está na Septuaginta, ele pegou de uma das 3 versões que ele julgou ser melhor e colocou o sinal. Isso tem no hebraico, isso não tem no hebraico, e colocou isso para os cristãos saberem. O problema é que, ao copiar a quinta coluna e no processo de cópia, os sinais foram sendo esquecidos, apagados. E isso tornaria a Septuaginta, da quinta coluna de Orígenes, um texto misturado com Áquila, Símaco e Teodócio. E, consequentemente, a Septuaginta se perderia por longos séculos. Então, o que era para ser uma marcação de acréscimo acabou se tornando parte do texto definitivo. Então, teria Orígenes colocado a Septuaginta nas mesmas condições do texto hebraico, mesmo sem ele querer isso, mesmo que a intenção dele fosse capacitar os cristãos a fazerem a crítica e saberem aonde estava o texto da Septuaginta e aonde estava o texto hebraico, e para poderem fazer as discussões.